Recurso de apelação no Código de Processo Civil. Você conhece? Meu nome é Reinaldo Araújo, sou advogado, professor e hoje o nosso encontro será sobre recurso de apelação. O recurso de apelação ele está previsto no Código de Processo Civil, no artigo 1009 até o artigo 1014. O recurso de apelação ele é um recurso ao qual a parte deseja atacar a sentença proferida pelo juiz de primeiro grau. Então veja, eu tenho uma sentença proferida e dela eu tenho um inconformismo. Dela eu desejo recorrer. Então o recurso cabível é o recurso de apelação. Só que uma coisa que é importante nós analisarmos. O juízo de admissibilidade. Porém, uma observação. Eu já gravei diversos vídeos sobre recurso, onde eu já abordo toda a parte geral que envolve todos os recursos, sobre o juízo de admissibilidade, sobre a tempestividade, sobre as hipóteses de cabimento. E se você não viu, eu convido você a assistir esses vídeos. Ah, e uma coisa. Eu também já gravei vídeos sobre embargo de declaração, agravo de instrumento, agravo interno, agravo em recurso especial, agravo em recurso extraordinário. Então eu lhe convido, caso não tenha assistido, a assistir. Entre na minha comunidade jurídica. Nela você terá acesso a tudo isso que eu falei, a aula de hoje e bem como outros encontros que irão vir. Então, com isso, dando continuidade, vamos falar sobre o recurso? Uma observação importante. O juiz de admissibilidade, no recurso de apelação, ele entra numa situação envolvendo o quê? Ele envolve sobre a modalidade de eu não poder fazer nenhum procedimento que envolva algo chamado apelação genérica. Mas, professor, o que é isso? Apelação genérica é o seguinte: é quando eu ataco genericamente uma decisão. Veja, o inconformismo de uma decisão judicial ela deve ser atacada de modo específico, de modo certo, de modo certeiro, e não de modo genérico. Professor, mas o que significa isso? Significa que eu estou indo contra uma decisão. Se eu estou indo contra uma decisão, eu tenho que verificar qual ponto da decisão eu não concordo e mostrar ao tribunal por que eu não concordo. Exemplo, eu não concordo porque o juiz deu uma interpretação diversa da lei. Eu não concordo porque o juiz negou a aplicação de um artigo ao meu processo. Eu não concordo porque eu tenho uma jurisprudência que foi utilizada e ela não está em consonância com o meu processo. Então veja, o ponto é, negou vigência ou deu entendimento diverso da lei? Só que aí eu pego o ponto específico da decisão e abordo para o tribunal o porquê eu tenho inconformismo. Esse é o procedimento. Agora nós vamos sobre os efeitos no recurso de apelação. Primeiro, efeito devolutivo. O efeito devolutivo nada mais é, como o próprio nome já diz, é o efeito pelo qual eu vou devolver a matéria para o tribunal, para ele poder reexaminar aquela decisão judicial se ela está em conformidade com o processo. Então veja, simplesmente eu vou devolver a matéria ao tribunal. Outro efeito é o efeito suspensivo. O efeito suspensivo ele está previsto no artigo 1012. Só que cuidado com uma coisa. O próprio artigo 1012. Professor, mas por que cuidado? Porque nem todos os processos terão efeito suspensivo. A regra do recurso de apelação é o duplo efeito, devolutivo e suspensivo. Mas tem algumas decisões que ela não terá efeito suspensivo. Quer ver um exemplo? Divisão e demarcação de terra, que verse sobre pagamento de alimentos, que verse sobre tutela provisória, que verse sobre interdição, que verse sobre a improcedência dos embargos à execução. Então veja, nem tudo terá efeito suspensivo. Mas você pode estar se perguntando, mas qual a diferença de quando tem efeito suspensivo e quando ele é deferido? A diferença é que quando tem efeito suspensivo no recurso, eu não posso pedir o cumprimento daquela decisão e quando o tribunal não julgar em definitivo. Agora, quando a decisão não é acolhida pelo efeito suspensivo, eu posso pedir o cumprimento provisório daquela decisão judicial. Vamos dar um exemplo? A decisão que versa sobre o pagamento de alimentos. Veja, se foi deferido alimentos, eu não tenho que esperar o trânsito em julgado da ação, cabe execução provisória. Agora, se é uma ação, por exemplo, num Código Civil comum,
Se é um procedimento comum do Código de Processo Civil, eu não vou poder pedir nenhum cumprimento forçado, mesmo de forma provisória. Professor, por quê? Porque tem um efeito suspensivo. Então, isso é muito importante dentro do seu processo. Por quê? Porque isso vai definir se cabe ou não execução provisória. Entendeu? Continuando o nosso tema, tem um outro efeito, que é o efeito do juízo de retratação. O efeito do juízo de retratação é o seguinte: veja, ele é muito comum no agravo de instrumento, mas no recurso de apelação ele é pouco falado. Mas professor, mas é cabível? É cabível. Basta você analisar o artigo 331 e o 332. Esses dois artigos falam que é quando ou tem uma improcedência preliminar da minha ação, ou eu tenho o indeferimento da minha inicial. Veja, é uma extinção de plano de um processo. É um julgamento de plano de um processo. Então, nesse caso, veja, eu não estou nem falando que foi citado o réu. Nesse caso, se a parte desejar entrar com recurso de apelação, ele terá esse terceiro efeito, o juízo de retratação. E nesse juízo de retratação, o juiz pode fazer duas situações. Vamos lá? Primeira delas, o juízo pode se retratar. E o que acontece se o juiz se retratar? Ele determina o prosseguimento do feito, determinando a citação da parte contrária para audiência de conciliação, mediação, e o processo prossegue normalmente. Veja, como se nada tivesse ocorrido. Agora, na segunda alternativa, o juízo pode não exercer o juízo de retratação e manter a sua decisão judicial. Se o juízo manter a decisão judicial, ele vai mandar intimar a parte contrária. Mas, professor, ele vai intimar a parte contrária para se manifestar sobre o quê? Calma, ele não vai se manifestar sobre a inicial, porque veja, a inicial já tem sentença. Ele vai ser intimado para se manifestar sobre o recurso de apelação interposto, então ele será intimado para contrarrazoar o recurso de apelação. O juízo recebendo, então, agora as contrarrazões, ele não exercendo o juízo de admissibilidade, ele já manda direto para o tribunal. O processo distribuído no tribunal vai para o relator vai fazer o seu normal prosseguimento, depois vai agendar uma data de julgamento e vamos imaginar agora as duas situações no tribunal. Veja, o tribunal pode manter a decisão do juiz ou ele pode reformar a decisão do juiz, ou seja, ele pode dar provimento no recurso de apelação ou ele pode negar provimento. Se ele negar provimento, nada a mais a ser feito, a não ser recorrer para as instâncias superiores, ou dando trânsito em julgado, o meu processo para por aqui. Determina o retorno dos autos ao primeiro grau e somente vai intimar a parte contrária da decisão e do trânsito em julgado. Agora, se o tribunal reformar a decisão, ou seja, dar provimento ao recurso de apelação, ele vai devolver o processo para primeiro grau, o juízo recebendo o processo vai determinar o prosseguimento da ação, ou seja, a intimação da parte para todos os outros atos. Quais são? Audiência de conciliação ou mediação, se for necessária, porque se for um direito disponível, né? E depois, para os meios de resposta lá do artigo 335 do Código de Processo Civil, os seguintes. Exemplo, contestação, reconvenção e entre outros atos. Mas veja, o processo chegou em primeiro grau, ele vai seguir o seu normal processamento, como se nada tivesse ocorrido de uma sentença anteriormente proferida. Agora, tem um outro efeito, o efeito translativo. O efeito translativo, ele não é comum nos recursos. Ele não é comum nos recursos por quê? Ele não é comum nos recursos por conta de um detalhe. Porque o tribunal, veja, o papel dele é revisar uma decisão judicial. Então significa que ele não pode revisar algo que não foi decidido. Caso contrário, estaríamos diante de uma supressão de instância. Mas veja, tem exceção. A exceção é quando for matéria de ordem pública. Mesmo que o juiz de primeiro grau não tenha analisado, o tribunal poderá sim analisar esse pedido. Mas veja, nesta situação, caso contrário, ele não poderá, porque senão ele fazendo uma supressão de uma instância em algo que não foi decidido. Então, como eu devolvo uma matéria se ela nunca foi apreciada pelo juízo? Entendeu? Agora, vamos ao processamento do recurso? Veja, em primeiro grau é simples. Interpôs o recurso, abriu vista à parte contrária, fez as contrarrazões, o juiz já vai mandar direto para o tribunal, sem nenhum juiz de admissibilidade.
Professor, mas por quê? Porque não existe mais juízo de admissibilidade de primeiro grau no Código de Processo Civil. Mas cuidado, em outras matérias existe o duplo juízo de admissibilidade, hein? Então, muita atenção nesse ponto. Agora, segundo procedimento, quando chega no tribunal. No tribunal, ele é imediatamente distribuído ao relator. O relator vai fazer a análise do juízo de admissibilidade, vai verificar se tem alguma questão que ele precisa resolver preliminarmente. Se não tiver nenhuma dessas hipóteses, o que que ele vai fazer? Ele vai elaborar o seu voto e vai devolver o processo para a secretaria agendar uma data de julgamento, intimar as partes e o processo ser julgado normalmente pelo tribunal. Julgado pelo tribunal, temos duas situações. Ou ele será uma decisão unânime ou não unânime. Se ele for unânime, vai intimar as partes daquela decisão judicial, ou seja, do venerando acórdão, e dela inconformado, cabe outros recursos para instâncias superiores. Mas, na segunda situação, poderá dar uma decisão não unânime. Dando uma decisão não unânime, significa que o processo é incluído numa próxima pauta, é convidado mais 2 desembargadores para participar do voto. Por quê? Para poder verificar qual decisão será vencedora. Porque veja, foi não unânime. Se ele foi não unânime, os outros 2 relatores poderá inclusive modificar a decisão anterior. Mas veja, sem recurso nenhum, de modo automático. Diferente no CPC de 73 e diferente no Código de Processo Penal, que lá caberia num tempo anterior como embargos infringentes. Mas esse não é o nosso tema, tá? É só para você entender que no Código de Processo Civil é automático. Já em outra matéria, não é automático, porque teria que provocar o tribunal num outro recurso, que é os embargos infringentes. Agora, qual decisão, professor, depois do tribunal ter julgado meu recurso de apelação? Agora, caberia recurso especial, recurso extraordinário, caberia embargos de declaração, caberia recurso ordinário constitucional, dependendo de qual for a matéria. Mas veja, recurso ordinário é contra remédio constitucional, tá? É só para falar quais são as decisões advindas de acordo. Mas sobre o recurso de apelação, já seria sobre o quê? Mais comum, recurso especial e o recurso extraordinário. Então, com isso, concluímos o recurso de apelação. Caso você não tenha visto os outros vídeos, novamente eu te convido você a assistir e eu lhe encontro em próximos conteúdos. Meu muito obrigado pela sua presença, espero lhe ver lá na minha comunidade jurídica, onde nela você encontrará diversos assuntos jurídicos para aprimorar os seus conhecimentos. Eu lhe vejo lá na minha comunidade jurídica. Nela você encontrará diversos materiais para acompanhamento sobre os pontos que eu venho trazendo para você. Meu muito obrigado a você e até breve.